Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu engrandeço a Deus por essa riquíssima oportunidade ao qual nos é concedida nesta noite, a igreja num espírito de adoração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aproveitando que nós já estamos em pé, e eu não vou cansar os irmãos, mas é bom que dá uma aquecida. Tá frio, né, irmãos? A gente se esquentando, e como pentecostal que nós somos, aleluia, nós temos que fazer barulho, nós temos que, aleluia, demonstrar um comportamento pentecostal. E esse comportamento pentecostal, ele é movimentado mesmo, ele é um comportamento agitado, ele é considerado até por alguns como TDAH, né? Como hiperatividade. Por quê? Porque nós somos agitados na forma de falar, nós somos agitados na forma de pensar, nós somos agitados, aleluia, na forma de adorar, nós somos agitados, aleluia. Tem crente agitado aqui nessa noite, aleluia? Dá para ouvir um glória a Deus? Dá para ver um barulho de aleluia? Bendito é o nome do Senhor. Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19, da palavra do Senhor, que traz por epígrafe: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para se hospedar de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje venho salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode se assentar com júbilo, aleluia, louvando ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus de uma forma toda especial pela oportunidade, aleluia. Confesso que o meu coração ficou muito feliz com o convite do nosso pastor na data de hoje, e o meu coração, aleluia, se regozija na presença de Deus, porque eu vejo Deus me trazendo para uma dimensão, aleluia, ao qual Ele já havia falado comigo. O Senhor já havia falado comigo que algumas coisas se sucederiam na minha vida. E quando Deus, aleluia, falou comigo, eu estava vivendo uma fase muito, aleluia, abençoada ministerialmente falando. Eu já era, aleluia, obreiro de uma igreja,
já dirigia, aleluia, um ponto de pregação, já tinha uma agenda itinerante, já pregava, já atendia congressos e pré-congressos, mas quando o Senhor mandou uma palavra para mim, Ele não mandou uma palavra para mim, aleluia, de acordo com aquilo que eu estava vivendo, pastor. Ele mandou, aleluia, uma palavra para mim, que eu iria perder tudo aquilo que eu estava vivendo. E que eu iria perder tudo, aleluia, de uma maneira ao qual eu iria passar a duvidar até da existência de Deus. E é uma coisa que eu trago comigo, aleluia, e o meu coração está transbordando de alegria. Ainda mais ontem vendo a Roberta se batizar, aleluia, nós nos casamos, a forma que a igreja nos acolheu, desde que nós chegamos aqui, há praticamente uns 2 a quase 3 anos atrás, né, pastor? Aleluia. A forma que nós chegamos a essa congregação. E a forma que Deus vem agindo nas nossas vidas. Eu, aleluia, tive algumas experiências com Deus. Antes da Roberta, eu tive um outro casamento, mas eu não me divorciei dessa pessoa, aleluia, porque eu quis me divorciar. Houve, aleluia, uma fatalidade. E o Senhor, como Ele fala e vela por aquilo que Ele fala, Ele tirou essa mulher, aleluia, do meio de nós, e eu passei a viver uma viuvez, pastor. E no meio dessa viuvez, aleluia, eu comecei a sofrer, aleluia, de algo que eu jamais imaginava que um homem de Deus sofreria, que é a depressão. E devido à depressão, eu procurei caminhos para tentar, aleluia, disfarçar a minha dor, camuflar a minha dor. E esses caminhos eram caminhos ao qual eu já vivia na juventude. E passei a fazer o consumo de substância e abusar dessas substâncias. E esse consumo trouxe para mim uma dependência. E foi desta forma que eu cheguei nessa igreja. Dependente químico, depressivo, abusando de substâncias de todos os tipos. Eu tinha condições dentro do mercado municipal, facilidade para trabalhar no mercado municipal de Taubaté. O pastor conheceu nós ali. Nós administrávamos bancas de fruta, legumes, hortifrutis. E é engraçado que tudo aquilo que eu produzia, eu não via nada. Eu produzia e não desfrutava de nada, pastor. Pegava com uma mão e entregava com as duas. E eu e a Roberta trabalhando muito, mas nós não tendo proveito daquilo que nós produzíamos. E eu cheguei nessa congregação, eu me lembro que eu tinha um sapato rasgado, pastor. Eu tinha um sapato rasgado, eu adentrei por essas portas com vergonha, porque era um obreiro desviado da Assembleia de Deus. Fazia parte já de uma convenção, que é outra convenção, que é chamada CIADESC, que faz parte, aleluia, de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Ela coordena lá, dirigida pelo pastor Sérgio Melfior. E envergonhado eu sentei naquele canto, eu e a Roberta. E eu sabia que eu ia ter que passar por um processo. Eu sabia que eu ia ter que me submeter a um processo. Porque a jornada de um cristão é assim, ela é cheia de processos. Nós devemos passar pelos processos. Eu vou introduzir a mensagem para você entender o que eu estou querendo dizer, aleluia, nesta noite. Palavra de Deus que diz, aleluia, a respeito da história de um homem publicano, um homem, aleluia, que era cobrador de imposto, intitulado traidor de Israel. Era aquele, aleluia, que era preterido da nação, ele não era preferido, era impopular, era uma pessoa, aleluia, ao qual a sua presença causava repulsa, pastor. A sua presença causava asco nos seus conterrâneos judeus. Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. E para você entender a introdução deste texto sagrado, você precisa entender, aleluia, o contexto histórico-cultural que regia Israel nesta época.
Israel era regido pelo Império Romano e era, aleluia, oprimido pelo Império Romano. Também, desde, aleluia, de Judas Macabeu, foi instituído, aleluia, algumas autoridades políticas e religiosas, ou seja, desde a época de Moisés, o que regia Israel sempre foi político e religioso. Todo governante, aleluia, que estava constituído em Israel, ele era escolhido por Deus e ele tinha que, aleluia, reger a terra de acordo com as leis. E isso o autodenominava político religioso. Então, com a vinda de Judas Macabeu, ali estava, aleluia, dois poderes sobre Israel. Estava o poder de César Augusto e estava o poder de Herodes o Grande. Os dois dominavam sobre Israel. Os dois regiam as leis sobre as terras de Israel, sobre a Palestina, sobre a Judéia. Eles dominavam aquele ambiente. E com isso, aleluia, o progresso chegou. Após Roma tomar o Mediterrâneo, conseguir expandir sobre o Mediterrâneo, nós entendemos que Roma começou, aleluia, a habilitar soldados para que o seu exército se tornasse ainda maior. E quando Roma estava fazendo a seleção desses soldados, aleluia, nós entendemos que eles passaram a constituir tudo quanto é tipo de pessoas, homens, que pudessem empregar armas em suas mãos para conduzir o exército romano. E segundo, aleluia, a história, nós entendemos que esses homens, aqueles que possuíam, aleluia, condição financeira, eles se destacavam. Por quê? Porque compravam armaduras, compravam, aleluia, condição para se sustentar durante os períodos de guerra e também armamento. E aqueles que não tinham condição financeira, eles eram aqueles que eram expostos à linha de frente. E as suas pequenas propriedades ficavam vulneráveis. E quando esses homens iam para o combate, eles eram os primeiros a ser mortos. Aí quando a palavra de Deus fala a respeito do retorno, quando eles retornavam, aleluia, dos combates, já havia os patrícios prevalecidos sobre os acampamentos, sobre os assentamentos, e tornava o poder do Império Romano cada vez maior. E não foi diferente. Com isso, aleluia, nós vemos a intitulação dos publicanos. Nós vemos que se levantou ali os zelotes, se levantou os fariseus, os saduceus, se levantou ali algumas autoridades, e dentre elas os publicanos. Eu quero chegar, aleluia, nos publicanos, por quê? Porque eles endossavam, aleluia, o poder de Roma. Eles traziam para Roma a arrecadação tributária. Eles levavam para Roma aquilo que era considerado a opressão. Eles tiravam, aleluia, do meio do povo judeu o seu rendimento e colocavam dentro do cofre de Roma. E isso fazia com que houvesse rixas. Por quê? Porque todo aquele que escolhesse ser um cobrador de imposto, ele era considerado um traidor. Todo aquele que desejasse ser, aleluia, alguém que tivesse habilidade com números, com contabilidade, ele era considerado um traidor da nação. Por quê? Porque logo o Senado, aleluia, ficava sabendo das habilidades e o constituía, aleluia, como cobrador dos impostos. Somente se destacavam naquela época os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles eram líderes e sacerdotes ao mesmo tempo. Então eles passavam batido, mas eles faziam parte de todo o esquema. E foi, aleluia, nesse contexto que o teu Senhor, o nosso Senhor apareceu. No meio, aleluia, de conflitos políticos e religiosos, o nosso Senhor apareceu. E quando, aleluia, Herodes ficou sabendo que haveria de nascer, aleluia, um rei que seria o rei dos judeus, a primeira atitude de Herodes foi mandar matar
todos os primogênitos, todas as crianças. Herodes era um homem mau. Herodes era um homem que tinha, aleluia, um aspecto terrível para governar. A única coisa que segurava Herodes era porque ele era devasso e vivia em festas, ele vivia em orgias, mas mesmo assim, sendo um homem devasso, que vivia em festas, segundo a história, nós entendemos que Herodes matou suas 2 primeiras companheiras. E a outra foi aquela que nós conhecemos, que pediu a cabeça de João Batista. Foi nesse contexto que o nosso Senhor apareceu. E apareceu pregando, aleluia, algo diferente. Falando a respeito de um reino e instituindo um reino, aleluia, que não dependia de condição financeira. Todos estavam, aleluia, atentos àquilo que o povo possuía. Todos estavam atentos, desde o Império Romano até os fariseus e os saduceus. Todos eles estavam contemplando aquilo que o povo produzia e de certa forma tentavam se prevalecer sobre aquilo que o povo, aleluia, possuía. Com isso, a corrupção chegou até os publicanos. E os publicanos viram que o método de cobrar imposto também era um método de enriquecer, pastor. Era um método, aleluia, que eles, aleluia, poderiam extrair uma condição financeira. Nós vemos aqui que este homem, ao qual nós fizemos a leitura da narrativa, ele era um homem chefe dos publicanos e também era rico. Ele havia enriquecido. Ele havia alcançado, aleluia, aquilo que eu acredito que todos os homens, aleluia, da nossa idade, da minha idade, da sua idade, eu não sei, aleluia, como é que está a sua condição, mas a maioria dos homens aqui querem, aleluia, se sobressair financeiramente. Não tem ninguém aqui, aleluia, que queira ser pobre. E se tiver alguém aqui que quer ser pobre, por favor, levanta a mão e dá um glória a Deus, eu quero ver. Ninguém aqui quer ser pobre. Ninguém aqui quer andar com um carro velho. Ninguém aqui quer andar com um sapato rasgado. Todo mundo aqui quer prevalecer financeiramente, quer se sobressair financeiramente. Mas nós vemos que os métodos, aleluia, ao qual Zaqueu se usou para enriquecer, não foram aqueles métodos adequados. Por mais que na época, olhando para a situação da sociedade, havia aquele pensamento, creio eu, maquiavélico, que os fins justificam os meios. Então, como todo mundo está metendo a mão, eu também vou meter a mão. E, com certeza, Zaqueu passou a prosperar. Construiu, quem sabe, uma grande casa. Quem sabe Zaqueu comprou grandes propriedades. Agora eu vou conjecturar, e o texto me dá respaldo para isso. Zaqueu passou a ser rico. Tinha uma boa posição social. Por quê? Porque não era mais ele que batia nas portas para pedir dinheiro. Ele era chefe dos publicanos. Ele começou a se sobressair, tinha uma boa posição social e agora, aleluia, ele estava abastado, com uma grande casa, com uma grande herdade. Mas o que me chama a atenção no texto, que Zaqueu tinha tudo, mas não tinha aquilo que nós cantamos aqui. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha paz. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha tranquilidade. É esse o risco que uma pessoa corre quando ela se usa de métodos para conseguir prosperar. Nós vemos que crentes estão passando, aleluia, por uma jornada terrível, pastor, e muitos estão cometendo suicídio. Por quê? Porque eles conseguem tudo, mas não tem tudo. Quantos estão entendendo aqui? Conseguem tudo, obrigado, mas não tem tudo. E esse risco nós não podemos correr como igreja do Senhor. Quando eu olho para Zaqueu, eu vejo uma perturbação de alguém que tinha uma grande casa, possuía bens, mas faltava-lhe alguma coisa. E é tão interessante que ele ouviu falar de alguém que estava transitando pela Judéia e estava arrastando uma multidão.
E é tão interessante que nós sabemos que a sociedade te mede por aquilo que você tem. A sociedade te esquadrinha por aquilo que você possui. Não é verdade? A sociedade te julga por aquilo que você tem, por aquilo que você acumula. E as pessoas aí fora querem saber, aleluia, daquilo que você possui. Se não é financeiro, é o número de seguidores que você tem. Se não é, aleluia, seguidores, é a tua família, o bom nome. Eu venho do sul do país, eu sei muito bem o que eu estou falando. Lá eu vivia no meio de um povo europeu. Eu estou falando de Roma. E esse povo europeu é pelo teu sobrenome, pastor. É o teu sobrenome. É a que família você pertence. E é dessa maneira que a sociedade te julga. Então agora Zaqueu possuía bens, se destacou. Muitos aqui almejam isso para a sua vida. Se tornou chefe, já não é mais mandado. Se tornou abastado, mas não tem paz, não tem tranquilidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta nós ganharmos? Que adianta nós acumularmos? Que adianta nós nos abastarmos e não ter a tranquilidade de poder deitar no travesseiro e saber que tudo aquilo que nós possuímos tem as mãos de Cristo, tem as mãos de Deus, aleluia, tem a assinatura do Senhor. Zaqueu estava em conflito e ele ficou sabendo de alguém que estava vindo. E esse que estava vindo é tão interessante que, segundo a palavra de Deus em Mateus, no seu capítulo 8, versículo 20, coloca para nós lá, por favor, querido. Mateus capítulo 8, versículo 20, da palavra de Deus diz que as raposas têm covis, os coelhos fazem casas nas pedras, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, aquele que ele estava procurando, é isso mesmo, aquele que eles estavam procurando, aquele que Zaqueu estava procurando, ele não tinha aquilo que ele tinha. E houve ali um paralelismo social. Quando ele olhou para aquele que não tinha o que ele tinha, e uma multidão o seguia. E é tão interessante que, quando ele tentou se aproximar de Jesus, o primeiro empecilho de Zaqueu foi a multidão. Sabe por quê? Porque ele não era preferido, ele era preterido. Ele não tinha como chegar, encostar a mão no ombro e dizer: dá licença para mim passar. Ele não tinha acesso no meio da multidão. Por quê? Porque todos o odiavam. A presença de Zaqueu causava repulsa. E é interessante nós observarmos o texto, que ele também tinha um problema fisiológico, que era o quê? Ele era de baixa estatura. E aí nós vemos no texto sagrado que Zaqueu conseguiu, aleluia, romper essas duas situações. Eu não posso entrar no meio da multidão, porque ninguém gosta de mim, e eu não consigo ver Jesus daqui, porque eu sou de baixa estatura. Então o que eu vou fazer? Vou recorrer ao recurso que me está em mãos. Olha que interessante, Zaqueu pega, sai correndo e sobe a uma figueira brava. Ele já recorreu ao que estava na mão dele. Por quê? Porque figueira brava também ninguém gostava, não produzia fruto, não dava nada. Então foi o primeiro recurso que ele fez, foi subir aquilo que se parecia com ele. Quando ele subiu aquilo que se parecia com ele, ou seja, dois preteridos agora, a figueira e o Zaqueu, que ele subiu, ele deu um jeitinho, né? Especialista em dar um jeitinho. Ele já estava, subiu. Jesus falou o que primeiro? Zaqueu, desce. Você está entendendo aí, igreja? Não, você não está entendendo. Zaqueu, desce. Você está entendendo? Não, você não está entendendo, senão você estava dando glória. Zaqueu, desce. A primeira, aleluia, atitude que nós toma
para tentar camuflar as nossas misérias, é nos ajuntar com aquilo que se parece com nós. É a primeira atitude que nós tomamos. Ou seja, ele se acoplou a outra situação, a outro ambiente que se parecia com ele, com o seu aspecto, com a sua natureza. E subiu. Ele já tinha subido, ele já subiu financeiramente, ele já subiu de posição social, e agora ele subiu no pódio, para tentar olhar para Jesus. Aí Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce, filho, desce. Por quê? Porque com Deus é assim, querido. Com Deus não é subir, com Deus é descer. Aleluia! Com Deus é descer. Se você quer alcançar alguma coisa no reino de Deus, aprende a descer. Aprende, aleluia! Está aí começando a estatística de Cristo. Zaqueu desce. Zaqueu leva aquele choque, né? Porque hoje me convém entrar na tua casa. Olha que maravilha. O Senhor não vai te julgar por aquilo que você é. O Senhor não te julga pelo teu passado. Ele não está nem aí para o teu ontem. Ele quer o teu agora. Zaqueu estava ali todo complicado, sem paz. Abasteceu, garanto lá a casa. Jesus, eu quero entrar lá dentro. Eu vou lá ver esse negócio. Zaqueu e Jesus se dirigem para o mesmo ambiente. Eles entram dentro da mesma casa. E é tão interessante que quando Zaqueu, ele está a caminho da casa com Jesus, a multidão fala o quê? Olha, esse aí vai se juntar com o pecador. Zaqueu ouvindo as acusações. A sociedade vai continuar te julgando por aquilo que você fez. Não pense que eles vão esquecer. Estava vindo as acusações, pastor, no caminho. Olha, e Jesus nem aí para o comentário. Você está entendendo? Jesus não está nem aí para o que os outros falam de você. Ele não está nem aí para o que dizem de você. Ele não está nem aí para o que dizem a seu respeito. Isso surtiu efeito, foi no coração de Zaqueu. Porque quando Zaqueu entrou dentro da casa, sem que o mestre abrisse a boca, ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu dou metade do que eu tenho para os pobres e restituo quadruplicadamente. Agora Zaqueu apelou para o quê? Para a lei. Por quê? Porque em Êxodo 22 está lá toda a relação de quem metia a mão nas coisas que era dos outros. Está lá a relação, aleluia, de como que você tinha que proceder. Aí Jesus não entendeu que teve que descer e não entendeu que a lei agora sou eu. Ele disse: olha, mas Jesus entendeu uma coisa, que o coração de Zaqueu se arrependeu. Você está entendendo? Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você possui, é aquilo que o mestre gera em você. O mestre tem que gerar em você arrependimento. Eu me lembro, pastor, que após desviado, eu estava coordenando algumas coisas ilícitas e adquirindo condições também, arrecadando, abastecendo, acumulando, pastor. E eu acumulando, arrecadando, abastecendo, e eu tinha algumas pessoas que faziam o trabalho sujo para mim. E essas pessoas, eles eram de diversas crenças. Alguns espirituais, outros na verdade eram só materiais. E ao adentrar a um centro, ao qual por questão de ética eu não vou pronunciar, ao entrar tinha um rapaz que recebia uns espíritos, e ele disse para mim bem assim: você só vai sair dessa situação, e só vai encontrar a paz que você precisa, e que você busca. Ele pegou um pacote daqueles de papel toalha, depois que você chorar um rio. É tão interessante que quando nosso Deus quer, até o diabo obedece e fala.
Eu entendi, pastor, que o processo não ia ser qualquer. Eu sabia que, aleluia, para mim chegar nesta noite e estar aqui ministrando a palavra de Deus, aleluia, não ia ser, aleluia, através dos meus métodos e através daquilo que eu conseguisse fazer. Ou seja, a forma que eu encontrei de descer foi de me esbaldar em lágrimas e chorar muito. Chorei muito. Quantas noites eu adentrei nessa igreja, nos cultos de ceia, e eu sentava e observava os meus irmãos partilhando do pão, tomando, aleluia, do corpo do Senhor, bebendo do sangue do Senhor, e eu sabendo que eu não podia encostar a mão na ceia. Por quê? Porque as minhas condições, aleluia, não eram favoráveis, e aquilo foi gerando mais e mais arrependimento. Você quer alcançar a paz, querido? Você quer encontrar uma paz? Você quer encontrar uma tranquilidade? Você quer, aleluia, encontrar um conforto, aleluia, dentro da casa do Senhor? Não é por intermédio dos seus métodos, e nem por intermédio daquilo que você possui, e nem por intermédio daquilo que você pode fazer. É se derramando em lágrimas, com Cristo tem que descer. Tem que descer, aleluia. Cadê o crente que está disposto a descer? Eu quero ouvir, aleluia, um brado de glória. Crente não tem vergonha de descer, aleluia. Você tem que ter vergonha de defraudar, tem que ter vergonha de falar mal, tem que ter vergonha de fazer fofoca, tem que ter vergonha, aleluia, de caluniar, mas de descer não, de colocar a boca no pó, aleluia, a cara no chão não. Alabaste canto e cai, doviar que mantarabachai. Eu quero dizer para você, aleluia, que o Espírito Santo me impele, aleluia, nessa noite, dizer que se você quer alcançar a paz de Cristo que você professa ao cumprimentar o seu irmão, você tem que descer. Aleluia. É tão interessante nós entendermos isso, que nós vemos, aleluia, eu já vou encerrar a igreja, já sei que o horário já está passando. É tão interessante que nós vivemos, aleluia, numa época em que nós cristãos estamos buscando, aleluia, mídia, se destacar socialmente, aleluia, para alcançar uma agenda. E olha, eu quero dizer para você que quando o Senhor me chamou, quando Ele me escolheu, eu estava dentro de um presídio. Eu passei 1 ano e 4 meses pregando dentro do presídio. Quando eu saí, pastor, a agenda já estava aberta, e eu num lugar que ninguém me conhecia. Só ia acontecendo. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha rede social, era só o celular tocando. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o propósito de Deus, Ele vai, aleluia, te conduzir, Ele vai te colocar, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer o destaque sobre a tua vida. Se coloque de pé. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É tão interessante que o Senhor, aleluia, Ele fala essas palavras. E para quem que Ele fala essas palavras? A salvação já chegou na tua casa, porque tu és filho de Abraão. Mas o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. E o que dá para entender? Que tem como se perder dentro da casa do Senhor. Zaqueu conhecia a lei, ele conhecia a lei. Quando ele cita aqui a devolução quadruplicada, ele sabia o que estava escrito. Ele tinha ciência. Então, nós podemos nos perder, igreja. Nós podemos nos perder dentro da casa do Senhor. Nós podemos deixar, aleluia, algumas coisas se criarem em nosso coração. E precisamos, aleluia, precisamos do chamado de atenção do Espírito Santo para nós, aleluia,
caminharmos de volta, aleluia, ao encontro do Cordeiro de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo não fala com as paredes, ele não fala com a cerâmica, ele fala com corações, com almas. E eu não quero, aleluia, te constranger e também não quero, aleluia, te colocar numa posição constrangedora, mas você sabe como está a tua vida. Você sabe como que você está. Você sabe como você está procedendo. Eu quero pedir aqui se tem alguém que queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, que é o foco da pregação. O foco da pregação é esse. Tem alguém aqui, aleluia, que não é cristão, que precisa dessa paz, ou que é cristão, se afastou e precisa dessa paz. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você, aleluia, sentiu que o Senhor falou contigo, e alguma forma você se perdeu, eu tenho certeza que o Senhor tem algo grande para a tua vida, e a salvação pode chegar hoje na tua casa. Você vai ser, aleluia, a pessoa que vai conduzir a salvação até a sua casa. Olha que glória. Todo mundo aqui é crente, irmão. Todo mundo aqui é da igreja, todo mundo pertence, aleluia, à membrasia, o nosso credo, professa a mesma fé. Todo mundo? Tá tudo certo aí? Se tá tudo certo, aleluia. Eu vou passar o microfone agora para o pastor e o pastor vai continuar, aleluia, porque eu sei que o nosso pastor é evangelista. Ele conseguiu, aleluia, ganhar nós de uma certa forma, justamente por esse hábito evangelista, evangelizador, acolhedor, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Amém, igreja? Aleluia.